Uma das maiores loucuras que você pode fazer hoje é investir a maior parte do seu dinheiro em renda fixa, na minha visão. Por conta do momento que a gente está vivendo, renda fixa pode ser mais arriscado do que investir na própria bolsa de valores. Eu tenho compilado uma série de fatores, indicadores, para te mostrar que embasam justamente essa minha afirmação. Então toma muito cuidado. Muita gente investe em renda fixa buscando segurança. Na maior parte dos períodos de tempo, isso com certeza vai acontecer. Mas hoje eu acredito que existe um risco muito grande que talvez você não esteja enxergando. Se você quer entender tudo isso com profundidade, com base em dados técnicos e não opinião, esse vídeo aqui é para você. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo número 129 do quadro Você Sempre em Alta, que é uma série de vídeos que a gente publica semanalmente, onde aborda temas profundos e importantes para que você consiga ter uma rentabilidade consistente e previsível nos seus investimentos. E o tema, do nosso vídeo de hoje é justamente esse, o falso investimento seguro que está batendo recorde de investidores e muito provavelmente você tenha investimentos em renda fixa. E antes mesmo da gente entrar no tema desse nosso episódio aqui de hoje, no tema da nossa live de hoje, quero dizer duas coisas para você. Primeiro, se você já sabe que o conteúdo aqui vai ser profundo, que a gente não vai ficar aqui de corpo mole, falando uma coisinha e que você não vai entender exatamente na prática toda a questão, se você sabe que a gente vai ter um conteúdo profundo, toca aqui embaixo em gostei. Quando você faz isso logo no início do vídeo, você ajuda a gente a conseguir espalhar essa mensagem para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, faça todo esse processo e eu quero que você me mande aqui nos comentários agora. Quanto por cento do seu patrimônio investido você tem alocado em renda fixa? Por que eu pergunto isso? Porque basicamente hoje eu enxerguei essa manchete aqui. Essa manchete. Tesouro Direto. Número de investidores ativos tem maior aumento mensal da história em agosto. Segundo o Tesouro Nacional, as vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram 3,66 bilhões de dólares em agosto desse ano. Isso é dinheiro pra caramba, tá? Eu, inclusive, tinha separado um outro tema para esse nosso vídeo, mas quando eu olhei para isso, eu digo, meu Deus, existe um ponto cego muito grande nas pessoas e eu preciso alertar em relação a isso. Aí, a primeira coisa que pode aparecer na sua cabeça, Vinícius, como assim o falso investimento seguro e você está falando de Tesouro Direto? Calma que eu vou te explicar profundamente. Segunda coisa que pode aparecer na sua cabeça. Vinícius, mas você fala sobre Tesouro Direto. Você fala que é interessante investir em alguns tipos de título, uma parte do seu patrimônio no Tesouro Direto. Como é que você está me dizendo que isso é um falso investimento seguro? Eu estou dizendo isso. Essa é a minha visão para a partir de agora. Tesouro Direto está batendo recorde de investimento nesse momento, mas esse é um falso investimento seguro para os próximos anos e eu vou te explicar o porquê. Na verdade, não é só o Tesouro Direto, mas os investimentos de renda fixa em si. Eu estou vendo bastante gente confiante investindo em renda fixa, vendo toda a questão que o país está passando, questão econômica, o negócio de vai, não vai, melhor, não melhora, piora as contas públicas, cai a taxa de juros. Não, vou ficar na renda fixa. Só que essa pode ser a pior coisa que você pode fazer nesse momento, tá? Para explicar profundamente o porquê disso para você, porque não é simplesmente eu chegar aqui e afirmar, renda fixa é justamente o tipo de investimento menos seguro para você fazer agora. Eu não posso somente falar isso. Eu vou te comprovar muitas coisas. E para eu comprovar muitas coisas para você, eu vou falar sobre aspectos políticos aqui também. Sobre políticas econômicas que já foram adotadas no nosso país. Só que eu não quero que você confunda uma análise técnica sobre investimentos de uma opinião política, de uma visão política, de uma ideologia política. Se você me acompanha por algum tempo, você vai saber que eu sigo um rigor técnico na análise. Inclusive, eu vou mostrar coisas ruins, tanto do último governo quanto do atual governo. Tá? Não entenda dessa forma. Eu vou fazer uma análise técnica aqui, mas eu quero realmente clarificar isso para vocês, porque muitos de vocês não têm nem noção do risco que correm focando os seus investimentos, ou pelo menos a maior parte dos seus investimentos, em renda fixa nesse momento. Tá? Vamos lá. Para a gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que voltar um pouco para o passado, e voltando para o passado, a gente tem que comparar com o que está acontecendo hoje. Vinícius, mas o passado não necessariamente se repete no futuro. De fato não se repete. Mas quando a gente vê algumas coisas acontecendo atualmente, que já aconteceram no passado, a gente pode olhar quais foram as consequências desses acontecimentos para a gente conseguir ter algum cheiro do que é possível acontecer. O investidor sempre em alta, ele é focado nas possibilidades. Eu nunca vou dizer assim, o mais provável é que isso aconteça, por isso aposta nessa direção. Não.
A gente olha para todas as possibilidades e se expõe aos investimentos de forma que a gente consiga lucrar em qualquer cenário, tá? Mas o que acontece? Se a gente voltar no tempo e voltar ali para a faixa entre 2011 e 2015, a gente teve uma implementação de algo chamado nova matriz econômica. Basicamente, o que é a nova matriz econômica? Eu encontrei um site bem interessante que consolida isso de uma forma bem clara, tá? Nova matriz econômica, ó, entenda o melhor conceito disso que aconteceu. Então, a nova matriz econômica, tá? Ou NME, é o nome pelo qual ficou conhecida a política econômica do governo Dilma Rousseff, vigorando entre o período de 2011 e 2015. Tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou contrastando, estou mostrando isso. Eu vou contrastar com o período atual. Tá? Essa política econômica foi marcada por uma série muito rápida e forte de intervenções estatais. Estou grafando os principais pontos que você não pode deixar passar. Que visavam estimular o consumo e controlar preços, principalmente do combustível. Alguém lembra de algum abandono da paridade de preço internacional do petróleo esse ano? Anota isso, tá? O objetivo da nova matriz econômica era fazer com que o crescimento do país se mantivesse sustentável, apostando em medidas desenvolvimentistas. Então, essa é uma forma de conduzir a economia, colocando o Estado como promotor do crescimento econômico. Basicamente é isso. E por conta disso, existe muita intervenção do Estado na economia, o que acaba privilegiando um certo setor, tirando um pouco da atratividade do outro, com base no que o governo enxerga como o mais importante, o mais interessante a se fazer. Por que é que surgiu essa nova matriz econômica lá em 2011? Tá? A principal e comumente o mais aceita razão para a criação da nova matriz econômica é a crise que abalou os Estados Unidos em 2008. Tá? Então, o que a gente teve ali em 2008? A gente teve uma grande crise, que foi uma crise imobiliária. Por ser uma crise imobiliária de alavancagem, impactou o sistema financeiro americano, que impactou o sistema financeiro mundial. Naquele momento, o mundo entrou em crise, milhões de pessoas ficaram desempregadas. E o grande ponto dos países era: vamos implementar medidas econômicas para a gente salvar a nossa economia. E aí se criou essa ideia da nova matriz econômica no Brasil, que vigorou de 2011 a 2015. Tá? E aí a gente pode ver aqui o que aconteceu. Muita coisa aconteceu entre 2011 e 2015, mas esse próprio site, ele consolida aqui algumas coisas importantes para a gente prestar atenção e contrastar com o momento atual. Tá? Olha só, entre as centenas de decisões, entre centenas de tomadas de decisão consequentes da NME, algumas se destacam. Redução da taxa básica de juros. Eu vou falando do passado, você vai contextualizando com o momento atual. Redução da taxa básica de juros. Entre 2011 e 2013, a Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, foi reduzida de 12,5% para 7,5%. 7,25%. Segundo ponto, desonerações visando o setor industrial. Então, um objetivo de estimular o setor industrial do Brasil, apostando na reindustrialização com o Plano Brasil Maior. Isso aqui eu nem destaco como um fator negativo, mas é um ponto que aconteceu. Aumento no IPI de veículos importados. O IPI de veículos importados aumentou em 30%. O objetivo era proteger a indústria nacional, estando alinhado com o PIL, Programa de Investimento em Logística. Vamos começar a entender esses acontecimentos. Bom, quando eu reduzo a taxa básica de juros, o que eu faço? Eu incentivo o consumo. Era o que a gente estava falando aqui em cima, né? Eram políticas que visavam estimular o consumo. Porque quando eu estimulo o consumo, o que acontece? Eu acabo gerando um crescimento econômico de curto prazo. Então, isso é interessante. Aumento no imposto de veículos importados. Se eu aumento o imposto para importação, o que eu estou fazendo? Protegendo a indústria nacional. Mas na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando os preços dos produtos na nossa economia. Então, quando eu elevo o imposto, o IPI, ou levo a carga tributária para a importação, o que eu estou dizendo? Opa, os preços, uma narrativa vamos, e pode ser até a realidade, tá? Vamos fortalecer a indústria nacional. Mas na prática, eu aumento os preços, né? É que exatamente o que está acontecendo hoje com esses negócios de Shopee, Shein, etc e tal. Vai ter a tributação para a empresa, que é óbvio que repassa para o consumidor, para vendas acima de $50? Não vai ter. Se tenta
tributar, o que vai acontecer na prática? Vai aumentar o preço para as pessoas, vai elevar a inflação com o passar do tempo. Tá? Isso que aconteceu no passado com veículos importados, hoje tem esse zoom em relação às vendas de Shopee, Shein e a família. Desvalorização do real, uma das políticas adotadas. Tá? Para fazer isso, o Banco Central agiu fortemente para controlar o fluxo de entrada de capital estrangeiro. Crédito facilitado. O BNDES foi usado de forma bem enfática na intenção de subsidiar o crédito para investimento em empresas. Então, isso aqui é justamente esse viés desenvolvimentista do Estado. É justamente esse viés de que o Estado vai favorecer e vai proporcionar o crescimento econômico. Tá? Isso é o que aconteceu lá atrás. Isso é o que aconteceu no passado. E quando a gente tenta contrastar um pouco disso, né, com as suas consequências, então a gente olha para o que aconteceu e tenta enxergar um pouquinho das consequências, vamos separar por alguns pontos, por algumas etapas aqui. Então, por exemplo, essa questão do aumento do imposto para importação. Comentei, mas agora só dando uma ênfase maior, né? Uma matéria aqui da CNN, por que compras em sites internacionais vão ficar mais caras mesmo sem aumento do imposto? Se tinha o governo federal anunciou que vai intensificar a fiscalização de encomendas internacionais de até $50 feitos em sites estrangeiros. Então tinha aquela expectativa, não, vão aumentar o imposto. Deu um burburinho entre as pessoas, gerou uma certa tensão social, não, deixa isso passar, né? Mas vamos aumentar a fiscalização. Então não teve nenhuma mudança tributária, mas já existia uma regra, não estou falando aqui sobre o que é certo e o que é errado, estou falando aqui sobre fatos e impactos na economia. Já existiu uma regra e vai se aumentar a fiscalização para que essa tributação ocorra, o que meio ficava meio que esquecido. Deixa para lá esse negócio, não vamos aprofundar nisso. Tá? Então, a gente consegue contrastar uma questão real hoje com uma questão do passado sobre o aumento do imposto sobre importação. Taxa de juros, a gente já vê que está caindo. Vinícius, você acha que não tem que cair taxa de juros? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que taxa de juros caindo estimula o consumo. E a gente tem aumento de imposto ou maior fiscalização para importação, o que tende a aumentar os preços, a elevar a inflação com o passar do tempo. Se eleva a inflação com o passar do tempo, tem como cair taxa de juros de forma consistente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Outro ponto que a gente consegue contrastar bastante com a realidade hoje, né? Essa atuação do BNDES. Então, se você joga alguns termos no próprio Google, né? Notícia BNDES, você vê o quê? O BNDES aprova financiamento de 6,4 bilhões para trem intercidades entre Campinas e São Paulo. O BNDES aprova 1,4 bilhão para financiar a exportação de jatos Embraer Republic Airways. É preciso, não. Nova linha de crédito do BNDES é focada em inovação. O BNDES desembolsou 778 milhões de dólares para aeronaves da Embraer em 2023. BNDES aprova 2,4 bilhão para a venda de jatos da Embraer, etc. e tal. Isso aqui, ok. Você dá um certo estímulo para o setor interno e pode ser até que seja bom. Tá? Depende do volume que você for fazer isso. Aí você joga outros termos. BNDES joga alguns países aqui próximos. BNDES é Argentina. Aqui... presidente insiste em usar o BNDES para financiar exportações à Argentina. Defende crédito do BNDES para gasoduto na Argentina. Confirma que o BNDES financiará obras do gasoduto argentino. Você joga BNDES Cuba. O que acontece? Em Cuba, com missão de reaver empréstimos do BNDES para Porto de Mariel. Desembarca em Cuba com missão de reaver empréstimo do BNDES para Porto de Mariel. Então, um retorno a empréstimo de dinheiro para outros países com pagamentos duvidosos. Cuba e Venezuela têm 4,6 bilhão de reais de dívidas em atraso com o BNDES. E aí, enfim, daqui para frente a gente vê diversos casos dessa natureza. Então, a gente viu no passado isso acontecendo, muito empréstimo para diversos países, tá? Inclusive Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc. e tal. Países que tenham uma questão bem duvidosa da sua capacidade de pagamento. Tá? E quando a gente pensa assim, em toda a seara da nova matriz econômica, que na verdade a gente está falando de intervenção na economia, a gente vê várias coisas que aconteceram nesse ínterim, nesse período de tempo, entre 2011 e 2015. Tá? Por exemplo, Banco Central mantém taxa básica, presta bem atenção que agora a gente vai começar a correlacionar e juntamente a isso, linkar com a renda fixa.
Banco Central mantém taxa básica de juros em 11% ao ano, mesmo nível de abril. Quando a gente vai olhar aqui essa matéria, aqui de outubro de 2014, ou seja, fim de 2014, não sei se você lembra o que aconteceu ali, mas ocorreu um pleito similar ao que aconteceu no final de 2022, segundo turno também. O que acontecia naquele momento? Naquele momento, aconteceu o seguinte, a inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu 6,5% em 12 meses. E o Banco Central, que na época não era independente, o Banco Central continuava por não elevar a taxa de juros. Né? Muito possivelmente por algum objetivo que não era controlar a inflação, que ele não fazia isso. Porque, claramente, se você tem a inflação no teto da meta, que é o que estava naquele momento, né? A meta era de 4,5% da inflação naquele ano, você podia chegar a 6,5%, ou no mínimo de 2,5%. Tinha uma banda de tolerância aqui de 2% para cima ou para baixo. Inclusive, isso está escrito aqui. Já estava no teto. A inflação estava subindo. Só que a taxa de juros não voltou a subir naquele momento. Tá? Falando em intervenção, a gente pode colocar aqui, ó, intervenção Petrobras 2014. Jogamos no Google mesmo. O que a gente vê? Ó, intervenção nos preços da Petrobras definida por Dilma e manteiga teria custado 41 bilhões de dólares à estatal. A gente vê, e na época, claramente não existia uma paridade de preço internacional do petróleo. A paridade de preço internacional do petróleo foi adotada a partir de 2016 com o objetivo de salvar a Petrobras. Salvar a Petrobras do quê? Se a gente olhar aqui o volume de dívida da Petrobras, ó, a gente vê que dívida bruta, deixa eu pegar aqui, ó, dívida bruta. A gente vê que a dívida bruta, que significa a dívida total da Petrobras, estava em 155 bilhões, quando começou a nova matriz econômica. Quando acabou a nova matriz econômica, a dívida da Petrobras tinha mais que triplicado, estava em quase 500 bilhões de reais. Era uma das maiores dívidas corporativas da história do planeta Terra. Tá? Então a gente vê muita intervenção no setor de combustíveis, né? Um setor que impacta bastante a população, o que gerou uma série de transtornos para a Petrobras e ela quase foi para o brejo. A paridade de preço internacional do petróleo veio justamente para salvar a Petrobras. Tivemos também intervenção não só na manipulação dos juros, não só nos combustíveis, na própria Petrobras, mas também no setor elétrico. Eu não sei se vocês vão lembrar desse momento, mas olha só. Crise do setor elétrico criada por Dilma já custou 105 bilhões de reais, mais que o quádruplo do apagão de 2001. Né? E qual era o foco, né, dessa crise, não da crise do setor elétrico, mas da intervenção no setor elétrico? Nós vamos fazer o quê? Vamos tirar do bolso da população, a população não vai pagar uma energia elétrica mais cara, já está muito mais cara, está muito alto, e nós vamos assumir a bronca. O que a gente nunca pode esquecer e perder de vista é que quem paga são as mesmas pessoas. Você não paga na conta de luz, mas você paga via aumento de impostos que aconteceu logo depois para essa conta fechar. Então, mais que o quádruplo do apagão em 2001. Então, tivemos uma grande crise no setor elétrico. É por isso que algumas vezes, inclusive, eu destaco para vocês, não é toda empresa de energia que é segura. Existem empresas de energia que vão à falência. Você tem que olhar bem os subsetores, os segmentos e tudo mais. Mas aqui a gente consegue ver uma clara intervenção do Estado na economia. E por que existe essa intervenção do Estado na economia? Porque esse é um dos princípios da nova matriz econômica que eu estou explicando para vocês desde o início desse nosso vídeo de hoje. Nova matriz econômica significa Estado tentando ser o agente de desenvolvimento econômico do país. Né? E aí, usa diversas ferramentas para isso. Já vamos chegar na renda fixa. Usando essas ferramentas, manipula o juro, intervém nas empresas, o que aumentou o endividamento da Petrobras, intervém no setor elétrico, o que gerou uma série de problemas para toda a cadeia, e um gasto muito grande do próprio governo, que quem paga a conta são as mesmas pessoas que tiveram a economia lá na sua conta de luz. E quando a gente olha o que aconteceu, a gente olha o que vem acontecendo, a gente consegue perceber um compasso similar. A gente consegue perceber uma atuação do Estado na economia, se metendo em coisas que, por um olhar liberal, não seria mais apropriado. Por que não seria mais apropriado? Porque a gente tem que ver quais foram as consequências disso. Como consequência, o que a gente teve?
Então eu vou contrastar com algumas coisas que eu mostrei inclusive em lives anteriores para vocês. Vocês lembram aquela história de PIB potencial e PIB efetivo? Que eu falo, repito, mostro, porque eu preciso que isso entre na cabeça de vocês? Olha só o que aconteceu no passado. Com tanta intervenção na economia, com tanto estímulo ao consumo via uma taxa de juros baixa, enquanto a inflação estava alta, estava no teto da meta e não se elevava a inflação, o que aconteceu? Aconteceu um super estímulo na economia. Naquela época, o que a gente viu acontecer? O PIB efetivo, o que é o PIB efetivo, Vinícius? É o quanto o país está gerando de riqueza naquele determinado ano. Tá? É o batimento cardíaco da economia. O PIB efetivo foi para cima do PIB potencial. O que é o PIB potencial? PIB potencial é a frequência cardíaca máxima da economia. Então, se você tem um batimento cardíaco acima da sua frequência cardíaca máxima, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai ter um problema cardíaco. Naturalmente, você vai passar mal. Naturalmente, o seu estado de saúde não vai ser bom. Se você fazer isso por muito tempo, para onde é que você vai? Naturalmente, para UTI. Né? E o que aconteceu? A gente ficou com o nosso PIB efetivo acima do PIB potencial, que é a capacidade de produção máxima do país sem gerar surtos inflacionários no futuro. Ou seja, sem gerar um grande boom da inflação, uma grande crise no futuro. Né? Inclusive o próprio Banco Central, no vídeo que eu gravei no último sábado, eu destaco isso. O Banco Central estava dizendo, ó, o hiato do produto está muito apertado. O que é o hiato do produto? É justamente essa linha cinza, a diferença do PIB potencial efetivo. Então não é só o Vinícius que olha para isso aqui. O Banco Central olha para isso para tomar decisão de taxa de juros. Então a gente teve o país com batimento cardíaco acima da frequência cardíaca máxima durante algum tempo, durante alguns anos. O que aconteceu após o fim da nova matriz econômica? Né? Entre 2011 e 2015. O que aconteceu em 2016? Na verdade, desde 2014 a gente tem isso, mas 2016 foi com mais ênfase. A gente teve uma grande crise na nossa economia. Por quê? O consumo aumentou muito, mas a oferta não aumentou. Então você tem muito mais gente querendo consumir, o preço da energia não aumentou para aquelas pessoas. Então elas têm mais dinheiro disponível. O preço do combustível não aumentou para aquelas pessoas. Então, elas têm mais dinheiro disponível. A taxa de juros estava num percentual mais baixo do que deveria para controlar a inflação. Então, elas têm mais dinheiro disponível. Aí você tem uma forte pressão de consumo, de compra. Só que, como os empresários não são trouxas, eles estão vendo que isso aqui vai dar problema. Então, eles não estão aumentando a produção. Por que eles não estão aumentando a produção? Porque eles sabem que vai dar algum problema daqui para frente. Por que eu vou aumentar a produção agora se eu sei que vai gerar uma crise daqui a pouco? Eu que não vou entrar nesse negócio. E se você tem muita gente querendo consumir, muita gente querendo comprar e pouca oferta de produtos ou uma oferta de produtos estagnada, que é exatamente o que aconteceu aqui, principalmente a partir de 2013, a gente teve uma estagnação na oferta de produtos, o que vai acontecer? Vai gerar inflação. Tem 20 pessoas querendo comprar um saco de pipoca, só tem um saco de pipoca. Né? E aí foi a sua esposa que pediu um saco de pipoca. Você vai, tira uma espada e vão lutar para ver quem é que vai levar a pipoca. Deveria ser assim, pelo menos. Mas, isso é uma brincadeira, tá, gente? Não vão pensar bobagem. Então, aumenta o preço do produto. Se você tem muito consumo, muita procura, uma mesma oferta ou pouca oferta, aumenta o preço do produto e gera uma grande inflação. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Foi exatamente o que aconteceu em 2015. Nós tivemos uma inflação, se a gente parar para observar aqui, olha só. Desde o início da nova matriz econômica, 2011, a gente vinha aumentando a inflação, tá? Víamos aqui até uns 7,3% de inflação. Estados Unidos, isso aqui é inflação americana, estava aumentando a inflação também, então você pode ver que os movimentos estavam se repetindo, mas naturalmente a gente, por ser um país subdesenvolvido, tem uma inflação maior, uma inflação de longo prazo maior. Mas estava tudo indo na mesma medida, a gente tinha um diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos aqui, relativamente saudável, de 13,5%, isso é plenamente normal. À medida que o tempo foi passando, a gente teve intervenções na economia, a gente teve congelamento de preços, a gente teve crise no setor elétrico, crise no próprio setor de combustíveis. A inflação no mundo, e eu trago aqui a inflação do mundo representados pela inflação americana, veio caindo, só que a nossa inflação veio subindo, porque cada vez mais se estimulava o consumo, só que não tinha uma oferta crescendo na mesma medida. A oferta estava estagnada. Então, o que que a gente gerou a façanha de conseguir uma inflação de 10,67%, 10,67% em 2015,
enquanto o mundo estava com uma inflação zero. Repito, a gente conseguiu ter uma inflação de 10,67% em 2015, enquanto o mundo estava com uma inflação zerada. Ah, Vinícius, não estava zerada porque no final de 2015 você teve 1% de inflação. Tá bom. Aqui você tem um diferencial da inflação de 10%. 10,67 menos 1, ok, 9,67%. Tá? É diferente. Como que você contrasta se o Banco Central está fazendo bem o seu trabalho? Você vê o diferencial da inflação entre Brasil e Estados Unidos. Se a margem é apertadinha, de no máximo uns 3, 4%, aqui é normal que a inflação seja maior. Tá? Inclusive é a meta. Se a inflação é um pouco maior, tá tudo certo. Agora, se tem uma inflação do mundo, e principalmente dos Estados Unidos, que é a principal representação mundial, caindo e a nossa inflação subindo, tem algum problema aí. Então a gente teve um surto da inflação justamente por conta desse descasamento entre oferta e demanda. Muita demanda, muita procura, muito consumo para uma oferta estagnada, porque ninguém acreditava mais no futuro do país, principalmente falando dos empresários aqui. Qual foi o resultado disso? Vamos lembrar? Eu vou até focar em mim. O resultado disso foi a maior crise da história do planeta para um país que não estava passando por uma guerra. Repito, a maior crise da história já documentada do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê essa grande inflação. Então você começa a contrastar e juntar tudo isso. Vimos isso acontecendo no passado, coisas similares estão acontecendo hoje. A visão econômica dos novos dirigentes, diretores do Banco Central, segue essa cartilha. Segue essa cartilha. E a gente teve uma grande inflação alguns anos depois do início da implementação dessa cartilha. A gente entrou numa grande crise alguns anos depois do início da implementação dessa cartilha, tá? E o que a gente viu acontecer com o dólar? Que eu falo, repito, bato na tecla bastante para vocês. Entre 2011 e 2015. A gente viu o dólar sair daqui, ó, de uma cotação de 1,55 em 2011 e ir para uma cotação em 2015, chegou a um topo, a um máximo de R$ 4,00. Então a gente viu simplesmente o dólar valorizar, vamos ver o percentual certinho aqui, a gente viu o dólar valorizar mais ou menos aqui uns 160%. Eu repito, isso aqui não é um impacto imediato, não é um impacto instantâneo. Você viu que foram alguns anos depois. Alguns anos depois. Inclusive, no início de 2015, a gente teve até no início de 2011, a gente teve até uma queda no dólar durante algum tempo, tá? E depois a gente viu o dólar começar a valorizar. Por que o dólar valorizou? Basicamente porque você tinha um cenário econômico que os empresários, os grandes investidores, principalmente estrangeiros, não acreditavam que aquilo seria benéfico para a economia e eles foram pouco a pouco saindo, tirando seus dólares do Brasil e esse volume começou a aumentar e a valorização cada vez foi maior. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas à medida quanto mais entra dólares no nosso país, mais o dólar desvaloriza em relação ao real. Quanto mais sai dólar do nosso país, mais o dólar desvaloriza em relação ao real. Tá? E também, naquele momento, a gente teve uma queda nas ações. Aí surge aquela pergunta, né? Vinícius, mas o Estado não deve ser o agente promotor da economia? Não. O Estado ele não pode ser o agente promotor da economia. Por quê? Porque o governo ele tem o objetivo de organizar o país para tornar o país atrativo para o desempenho de determinadas atividades. Quem tem a função de geração de riqueza? A função de geração de riqueza é do empresário. Então você tem que estabelecer um bom ambiente de negócios para que você atraia investidores e atraindo investidores você vai atrair emprego, crescimento econômico, produtividade e com isso você leva educação para frente, expectativa de vida, saúde, satisfação, bem-estar social e tudo mais, tá? Vinícius, mas eu vejo que os Estados Unidos têm bastante intervenção econômica. De fato, os Estados Unidos têm uma certa intervenção econômica. Eles direcionam, né, a economia para um lado ou para o outro. E aí, Vinícius, será que eu não te peguei? Não, você não me pegou. Sabe por quê? Porque eles direcionam com políticas, mas com políticas de implementação e de fomento. O que é diferente de você chegar e simplesmente dizer, não vai ter reajuste.
chegar e simplesmente dizer, você não vai respeitar o preço internacional, os seus gastos, os seus custos vão aumentar, se vira, você vai ter que cobrar menos. Isso eles não fazem, eles fazem planejamento de longo prazo, que é um negócio diferente. Outro ponto interessante, nós temos centenas de estatais. Estados Unidos tem 16 estatais. Então, você começa a contrastar um lugar que tem um PIB per capita, ou seja, um PIB dividindo pela quantidade de pessoas que tem no país. O PIB per capita 10 vezes maior que o nosso. Será que a gente não está errado? A gente tem que parar e começar a refletir. Partindo daqui, do que eu expliquei até esse momento, pode surgir a pergunta em você. Ok, entendi. Gerou uma super crise, gerou um surto da inflação, gerou uma elevação absurda no dólar, gerou todos esses problemas. Eu entendi que no passado, e aqui a gente vai começar a avançar, no passado a gente teve um PIB efetivo acima do PIB potencial e deu problema, geramos uma grande crise. O que está acontecendo nesse exato momento? Nesse exato momento a gente tem o PIB efetivo coladinho no PIB potencial. A gente tem um hiato do produto que está praticamente zerado, ou seja, já estamos operando na capacidade máxima da economia. Se nós já estamos operando na capacidade máxima da economia, já estamos com a frequência cardíaca batendo na frequência cardíaca máxima da economia, toda a queda na taxa de juros é sinal do quê? Elevação do consumo. Que caso a oferta não cresça, o que vai acontecer? A gente vai de novo com o PIB efetivo acima do PIB potencial e tem tudo para dar problema. É por isso que o Banco Central demorou para começar a reduzir os juros. É por isso que o Banco Central, olha só, deixa eu voltar aqui, ó, você pode ver que no ano passado, em 2022, a gente chegou a ficar alguns meses com o PIB efetivo acima do PIB potencial, mesmo com a taxa de juros em 13,75%. É olhando para isso que o Banco Central não reduziu a taxa de juros. E é olhando para isso que ele não vai reduzir a taxa de juros numa velocidade astronômica. Ele está sendo muito paulatino e muito calmo nessa tomada de decisão, porque ele sabe que isso pode gerar uma grande crise mais para frente. E você pode pensar assim, ok, Vinícius, mas eu lembro que as ações caíram bastante naquela época. Será que ainda vale a pena investir em ações? Você tem que olhar não só para o que aconteceu no passado e achar que vai acontecer a mesma coisa agora. Você tem que comparar os momentos econômicos. E quando você compara os momentos econômicos, principalmente olhando para o preço das ações em relação ao lucro das empresas, hoje a gente está com as ações num patamar de preço muito mais baixo do que estavam as ações, inclusive lá em 2015. A gente está aqui com um preço cerca de 30% abaixo do preço do auge da crise de 2015. 30% abaixo do preço do auge da crise de 2015. Então, eu fico tranquilo investindo em ações, tá? Claro, ações de empresas que têm o poder de repasse da inflação, ações de empresas que têm o poder de remarcação de preço, que atuam em setores que consigam repassar esse preço, subsetores interessantes, depois a gente pode até fazer um vídeo, uma live só sobre isso, tá? Subsetores, essa parte bem especificada. Mas quando a gente olha o patamar de preço que as ações estão hoje, eu considero extremamente atrativo sim, mesmo com esse cenário. Tá? Mesmo com esse cenário. Mas, claro, olhando para a empresa que tem esse potencial, tem esse poder de remarcação de preço. Vinícius, entendi impacto em ações, em dólar, impacto na inflação, impacto no PIB, na crise, em tudo isso. Tá? Mas, e a renda fixa que você falou no início do vídeo? A renda fixa é o grande problema dos investimentos nesse momento. Eu vou explicar agora para você o porquê o grande problema é focar os seus investimentos em renda fixa. Tá? Vinícius, quer dizer que eu não posso ter nada em renda fixa? Não. Quer dizer que você não tem nada em renda fixa? Tenho. Mas você ter mais da metade do seu patrimônio em renda fixa, eu considero a decisão mais arriscada em investimento que você pode fazer agora. Ter mais da metade do seu dinheiro em renda fixa, eu não considero uma boa decisão, não. Eu vou explicar para você o porquê. Tá? Porque a inflação pode disparar. Esse é o grande ponto. Ah, Vinícius, mas e se a inflação disparar, o Banco Central vai voltar a subir os juros? Será? Vamos pensar, quando que a inflação pode disparar? Daqui 1, 2, 3 anos. Qual evento que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos? Um evento que aconteceu no final do ano passado, que tem 2 turnos, você sabe qual é? Eu só não falo o nome aqui, porque senão o meu vídeo não vai para tanta gente. Aconteceu esse evento. No passado, o governo ele já interviu na economia bem naquelas proximidades, no final de 2014. Interviu na Petrobras, assassinei o português. Interveio na Petrobras, interveio nas empresas do setor elétrico, né? Se a gente parar para pensar, o atual governo, ele tem uma visão econômica desenvolvimentista, focada na nova matriz econômica. É uma forma de você enxergar,
né? A economia. Tá certo, tá errado? Na minha visão tá errado, mas é a visão econômica. A visão é de que você não freia a inflação com taxas de juros elevadas, porque você tem que reduzir a taxa de juros para dar condição de crédito para quem é mais pobre. Essa é a visão. Se está certo, se está errado, outros 500. Então, o que você faz para você frear o consumo? Você aumenta o imposto. Olha que coisa interessante. A taxa de juros é justamente um mecanismo, presta bem atenção nisso, de curto prazo. Para você levar os juros no curto prazo, dificulta sim o ambiente econômico, dificulta sim a vida das pessoas, mas é para garantir para elas uma menor corrosão do poder de compra do dinheiro. Para que o dinheiro simplesmente não passe por um cenário onde não vale mais nada. Então você tem uma medida de curto prazo, você leva o juro e retira. Então uma medida pontual, específica. Essa visão desenvolvimentista, ela tem uma visão do seguinte, não podemos mexer no juro. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que aumentar o imposto. Só que sabe aquele imposto temporário que vira permanente? Pois é. E assim, é por isso que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do planeta Terra e talvez consiga essa façanha de ser o país com a maior carga tributária do planeta por conta dos cálculos e recálculos da nossa reforma tributária. Se a gente parar para pensar, então o governo tem essa visão. Vinícius, mas hoje o Banco Central é independente. O Banco Central é independente. Mas, dentro deste mandato, o atual governo vai indicar 8 dos 9 diretores do Banco Central. Aí você para e pensa, ok, ele vai indicar 8 dos 9 diretores do Banco Central. Será que vão ser pessoas alinhadas com essa ótica desenvolvimentista ou não? Vão ser pessoas alinhadas ou desalinhadas com a sua visão de mundo, a sua visão de economia? É óbvio, gente. São pessoas alinhadas com o viés desenvolvimentista. Ah, Vinícius, mas essas pessoas podem passar por uma sabatina. Você ainda acredita em sabatina? Tudo bem, respeito se você ainda acredita. Mas, na minha visão, os indicados vão passar, né? E a gente vai ter 8 dos 9 diretores com esse viés. Não com esse viés, mas com essa visão econômica. Vamos tratar dessa forma que é mais correto. Então, essa inflação pode aparecer lá por 2026, lá por 2025. E a gente pode... E olha só como as coisas se interligam. A gente teve um arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos totalmente voltado para o crescimento de receita. Crescimento da arrecadação do governo. Então, o governo ele tem que arrecadar mais. E qual que pode ser a moeda de troca? Não vamos elevar os juros. A inflação está alta, mas não vamos elevar os juros. Por quê? Isso vai dificultar a vida de vocês. Vamos aumentar os impostos para os empresários, sei lá, para os mais ricos. Só que, gente, se aumentar imposto para esse imposto é repassado para toda a economia. Não existe almoço grátis. Né? Que nem você tributa mais as empresas. É óbvio que a empresa vai repassar preço para o consumidor. E aí aumenta preço para todo mundo. Você entende? Por quê? Você tem que preservar a margem de lucro, senão a empresa vai quebrar. Então, qual é o meu grande receio? O meu grande receio, tá? E Vinícius, você pode pensar o que você quiser, você pode comentar o que você quiser, você pode bater panela quando você quiser. Eu estou cumprindo meu papel. Eu não quero ficar com peso na consciência de não ter alertado vocês. Então, eu decidi, mesmo sabendo que vai ter bateção de panela nos comentários, não sei se está tendo agora, mas eu sei que vai ter futuramente bateção de panela nos comentários, eu vou ficar em paz de dizer, eu avisei que isso poderia acontecer. Se vai acontecer, honestamente eu não sei, mas eu quero preparar vocês para que isso possa acontecer. Isso o quê? Intervenção gera inflação, inflação precisa de aumento nos juros, não tem aumento dos juros porque é uma visão econômica diferente. E aí o que você tem? Uma grande crise por conta de um surto da inflação. Então você tem um cenário de inflação elevada e de juros baixos, o que faz com que o seu investimento em renda fixa possa ter um rendimento abaixo da inflação. Vinícius, mas existe uma garantia de que a inflação vai aumentar? Não, não existe garantia. Entretanto, olha só, quando a gente olha as estatísticas do setor externo do Brasil, a gente vê que o investimento direto no país, o que é investimento direto no país? É basicamente o quanto entra de capital estrangeiro para ser investido na economia real. O que é isso na economia real? Na construção de fábricas, na tecnologia nas empresas, no aumento da capacidade produtiva, no aumento da complexidade da indústria, porque isso é o que gera valor, né? Então, o investimento direto é justamente aquele valor, tá, que entra no país para ser investido na economia real e que é a base de sustentação de um crescimento econômico sustentável, né? Então, é a base para um crescimento econômico sustentável. O que a gente viu acontecer no ano passado? Um crescimento muito grande e, a partir de janeiro desse ano, a gente viu uma queda, praticamente mês após mês, só tivemos um intervalo em que de março para abril caiu muito, e aí voltou um pouquinho em maio, mas é queda atrás de queda. Então, esse investimento direto no país é um indicador antecedente
desse PIB potencial. Cadê ele? Se esse investimento direto no país está caindo, como é que a gente vai ter uma elevação tão grande? Podemos ter uma pequena? Podemos, tá? Mas como é que a gente vai ter uma elevação tão grande no PIB potencial? É difícil. Só que o PIB efetivo vai subir, a economia vai aquecer. Só que se a economia aquecer, sem um crescimento na oferta sustentável, sem uma confiança dos empresários, o que vai gerar? Um problema econômico lá na frente. E se nós tivermos esse problema econômico lá na frente, temos inflação, enquanto os juros podem continuar baixo, mesmo com uma inflação elevada, mesmo com uma inflação no teto da meta. Até porque a taxa de juros tem um efeito retardado. Se você aumenta a taxa de juros hoje, o impacto na economia ele começa a se materializar de forma real, segundo diversos estudos, entre 6 a 12 meses depois. Então, a elevação para os juros de 13,75% ao ano, que a gente teve lá em julho, se não me engano, de 2022, está começando a gerar impacto agora na economia. É por isso que, em agosto, foi o mês em que a gente teve recorde de pedidos de recuperação judicial, ou seja, de falências. É um processo de falência, né? De empresas no Brasil. Por quê? Está impactando agora as empresas. Então, se você deixar a inflação rolar e só depois começar a elevar a taxa de juros, leva um tempo para você conseguir domar esse monstrinho, para você conseguir domar essa inflação. Só que, então você entendeu o cenário. A gente pode ter inflação alta e o juro permanecer inalterado, porque essa é uma visão da economia diferente daquela visão que eu considero minimamente viável, mas é uma visão, tá? É a tal de nova matriz econômica. Só que hoje o cenário é pior. Hoje a gente tem alguns agravantes. Como assim alguns agravantes? E eu falei para vocês que eu não puxo pano para político. Eu falei para vocês que eu não tenho efetivamente viés político. Eu tenho uma opinião muito clara, inclusive deixei muito bem claro, mas a minha análise técnica de investimentos é feita com rigor, porque obviamente eu seria um péssimo profissional se não fosse dessa forma. E, inclusive, eu vou mostrar um erro do outro lado, do nosso antigo governo, que já encomendou uma inflação para o futuro, que é basicamente um agravante. O que é isso? Basicamente, isso aqui é a variação do M2 no Brasil. Vinícius, o que é esse tal de M2? M2 é a expansão da base monetária. O que é a expansão da base monetária? O governo, o Banco Central, ele tem diversas ferramentas, diversas formas dele injetar dinheiro na economia e dele retirar dinheiro da economia. Dele injetar liquidez na economia e retirar liquidez da economia, tá? Por exemplo, uma dessas formas, só para materializar isso para vocês, é o depósito compulsório, algo que já foi abandonado em vários países, como os Estados Unidos, mas no Brasil ainda existe. Então, por exemplo, digamos que o depósito compulsório no Brasil é de 20%. O que isso significa? Significa que, digamos que o Vinícius tem R$20 R$1.000 na conta corrente dele, parado lá. Aqueles R$1.000 do Vinícius, que estão lá na conta corrente, eles não estão lá. Eles aparecem no extrato para você que estão lá, mas ele não está lá. Tá? Ele está 20% desse valor depositado numa conta do banco com o Banco Central e os outros 80%, que vai ser R$800, R$200, R$800, esses R$800 estão emprestados, deixa eu ver para quem aqui que está emprestado, está emprestado para o Anderson. Aí o Anderson pegou esses R$800, ele gastou 500 e ele deixou 300 na conta corrente dele. Aqueles R$200 estão lá? Não. 20% disso, R$60 está no depósito compulsório do Banco Central e os outros R$240 estão emprestados para outra pessoa. Então é assim que você tem o fator multiplicativo dos bancos. Essa é uma das formas, tem diversas outras formas. Mas quando você faz isso, quando você lida com o depósito compulsório, o que você faz? Digamos assim, o governo vai lá e reduz o depósito compulsório de 20% para 15%. Então ele está deixando mais dinheiro disponível para empréstimo, para crédito, para financiamento e tudo mais. Né? E quando ele, eu vou elevar o depósito compulsório, ele está dizendo, vai ter menos dinheiro para emprestar para as outras pessoas via crédito, isso desestimula o consumo, então ele está retirando liquidez, retirando dinheiro da economia, tá? Por meio de um instrumento financeiro, que ele age nos bancos, ele não age direto com as pessoas, ele age nos bancos. E aí, não é 20% do valor que está parado na conta corrente que tem que estar com uma conta com o Banco Central, agora é 25%, então você dá uma contraída na economia. Tem várias ferramentas. Olha o que aconteceu ali em 2014, a gente teve uma expansão da base monetária em cerca de 15%. E o que a gente viu em 2014? Mostrei para você, né? Aqui. PRIRYY. A gente teve uma grande inflação ali em 2015, 10,67%, enquanto o mundo estava com uma inflação de 0 a 1%. O que a gente teve em 2020, por conta da semana do álcool gel? A gente teve um aumento da base monetária
em 30%. Então, aumentou em 30% a oferta de dinheiro na economia. O que a gente teve? A gente teve uma inflação aqui, ó, nessa faixa de 12% aproximadamente, ali naquele período, tá? O que aconteceu no ano passado? A gente teve uma expansão da base monetária em cerca de 20%, tá? Sabe todas aquelas políticas de desoneração dos preços dos combustíveis, auxílio para cá, auxílio para lá, e faz aqui, e faz lá? Tudo tem o seu preço. Então isso aqui é para mostrar para você que eu não estou falando a favor ou contra de um governo, de um partido, de uma visão política, não. O último governo errou nessa medida também e encomendou uma inflação para o futuro, porque expandiu a base monetária e se a gente não tiver, a gente teve, tá, ano passado, um crescimento aqui do PIB potencial, mas se a gente não continuar, a gente não teve um crescimento de 30%, se a gente não continuar crescendo esse PIB potencial aqui, a gente vai ter uma inflação, naturalmente, por conta de uma herança do ano passado. Por conta de uma herança do ano passado, não é desse ano. E a gente tem um outro agravante, tá? Um outro agravante, que é um processo que está acontecendo hoje, um processo de desglobalização. Nesse processo de desglobalização, o que é isso? É a formação de blocos políticos, blocos econômicos. A gente teve agora essa adoção do BRICS+, né? Então, a gente tinha o BRICS e agora a gente tem mais 6 integrantes, né? Tem Arábia Saudita, tem Emirados Árabes, Irã, então essa galera aí barra pesada. E barra pesada no sentido bélico, no sentido do sistema político, né? E a gente tem uma força nuclear muito grande dentro dos BRICS. Na minha visão, por que é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a China está fracassando na sua missão de passar aos Estados Unidos. A China atraiu muito capital por conta do seu grande volume demográfico, volume populacional, atraiu muito capital para o investimento no mercado imobiliário, porque a população da China crescia. Só que teve um grande erro cometido lá atrás, né? A política do filho único. Porque hoje a população da China está decrescendo. Então, qual investidor, em sã consciência, vai investir no mercado imobiliário na China, sendo que tem um monte de cidades fantasmas, tem implosão de prédios, e a China usava artificialmente o mercado imobiliário para tentar passar o PIB dos Estados Unidos. Cerca de 25% do PIB chinês é mercado imobiliário. Aí começou a vazar aquelas imagens, não sei se você já viu, de cidades, de prédios implodindo. O que eles faziam? Construíam prédios, vendiam, colocavam isso no PIB, registravam na conta, o PIB da China cresceu. E eles iam lá e implodiam, construíam de novo e assim por diante. Então o pessoal começou a ficar desconfiado. Além disso, você teve em 2021 a proibição do dia para a noite de empresas de educação darem lucro. Imagina você, um grande investidor, um grande empresário, vai pensar em instalar sua empresa na China ou investir na China, e aí daqui a pouco você vê o seguinte, poxa, o imposto de renda foi para 100%, ou a empresa foi proibida de dar lucro. Qual é o nível de previsibilidade que você tem? Zero. Então, isso afasta muito os investidores. E com isso, a China ela está vendendo hoje 75% menos imóveis do que vendia em 2021, 2 anos atrás. A China está fracassando nessa missão de ultrapassar os Estados Unidos pela via econômica, em crescimento econômico. Se a gente olha um gráfico, até deveria ter trazido aqui para vocês, mas não pensei em trazer isso antes. A China, nos últimos 20 anos, cresceu o PIB em relação ao crescimento do PIB dos Estados Unidos. Nos últimos 2, está decrescendo absurdamente. Então, e aí qual é o meio de troca hoje? O meio de troca é Taiwan, né? A China diz que Taiwan é deles. Taiwan diz, não, nós somos independentes. Os Estados Unidos diz, não, Taiwan é independente. Reconhecemos Taiwan como independente. Por quê? Por que Taiwan é tão importante? Porque lá tem a TSMC. A TSMC é uma empresa que fabrica mais de 90% dos chips do mundo, né? Então, tudo que você tem chip. Eu estou com uma câmera, tem um chip, estou com uma placa aqui de vídeo, tem chip, eu estou com o celular, tem chip, eu estou com um microfone, tem chip, você está assistindo por algum material que tem chip, você tem na cozinha um micro-ondas que tem chip, tudo tem chip, né? Carro tem chip. Então, querendo ou não, quem controla Taiwan controla o comércio global. E hoje, Taiwan é independente, né? Pelo menos assim é reconhecido pela maior parte dos países. Se China toma conta de Taiwan, você pode ter um transtorno no comércio global, porque China pode dizer, não vamos mais enviar chips para os Estados Unidos. E aí você ferra muitas empresas, e isso ferra o PIB dos Estados Unidos. Tanto que o próprio Biden, que não é muito favorável a conflitos, ele já disse que caso a China invada Taiwan, os Estados Unidos vão invadir a China, e é assim que vai ser, tá? Então,
Então, existe um potencial conflito bélico, inclusive aqui, mas isso é algo um pouco maior. O que é o mais gritante? Formação de blocos políticos, formação de blocos econômicos. O que antes a gente tinha um processo de cooperação e globalização, todos os países compravam do país que vendia mais barato, isso favorecia uma inflação mais baixa no mundo inteiro. Hoje você tem aliados, então você não compra do mais barato, você compra do seu aliado. E isso, naturalmente, todo o processo de desglobalização que a gente teve, que é essa separação, como se fosse uma guerra fria, que é exatamente o que está acontecendo hoje, esse processo de formação de blocos econômicos, isso faz com que você tenha uma inflação maior no mundo. Então, hoje você tem uma herança histórica do ano passado, que deve gerar inflação para a gente, se não aumentar a oferta. A gente tem um contexto internacional favorável para uma inflação maior no mundo inteiro, e o Brasil não vai passar ileso por isso, tá? E você tem essa adoção dessa nova matriz econômica, esse viés desenvolvimentista, o que tende a elevar a inflação. 8 dos 9 diretores do Banco Central vão ser indicados pelo atual governo durante o mandato nos próximos anos. Quando essa inflação subir, pode ser que a taxa de juros não suba. Tem outro agravante aqui que me veio à mente agora. Eu nem anotei para vocês, mas me veio à mente agora. Pouco tempo atrás, a gente teve uma mudança na meta da inflação. O que foi essa mudança, né? Antigamente, a gente perseguia um determinado percentual da inflação anual. Então, a meta da inflação é 3,25% para esse ano, 3% para o ano que vem, e vamos ficar em 3%. É assim que vai acontecer no Brasil. Então, 3% ao ano. Agora, a gente adotou o mesmo regime, por exemplo, dos Estados Unidos. O objetivo não é ter 3% como inflação anual. O objetivo é ter uma inflação média de 3% no horizonte relevante. Os Estados Unidos é 2%, aqui é 3% a meta. No horizonte relevante, ou seja, com o passar do tempo, ou seja, você tem uma margem, isso é bom porque aí você não tem choques muito grandes de elevação e queda nos juros, mas isso dá margem para não, é no horizonte relevante, ela vai voltar, é por efeitos transitórios. Lembra no início lá da semana da Cogel? Não, essa inflação aí no mundo ela é efeitos transitórios, daqui a pouquinho ela volta, é só por conta do choque, papapá. E aí você fica esperando, daqui a pouco o negócio vai subindo, a inflação vai aumentando, e o que pode acontecer? Se você continuar investindo em renda fixa ou focando a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, o que pode acontecer é o tiro sair pela culatra. É você ter uma taxa de juros baixa, ou seja, uma rentabilidade da renda fixa baixa, enquanto a inflação pode estar alta. Você pode ter uma taxa de juros a 7% ao ano, por exemplo, com uma inflação a 10%, a 12% ao ano. Ou, se for 7% ao ano, você já está perdendo dinheiro de forma real. Porque se o preço de tudo que você compra no dia a dia sobe 7% e o preço de tudo que você compra no dia a dia sobe 7% e a rentabilidade dos seus investimentos foi 7%, você ficou no 0 a 0. Agora, essa inflação oficial do Brasil, geralmente ela é menor que a sua inflação pessoal, porque ela leva em conta um cálculo, né, para uma cesta de produtos pronta. Só que geralmente as pessoas, quem tem família principalmente, tem um aumento nos preços muito mais elevado. Então você precisa ter uma rentabilidade acima da inflação muitas vezes só para ficar no 0 a 0. Então, se você tiver uma rentabilidade um pouco acima só da inflação, você já está perdendo. Se você tiver uma rentabilidade igual à inflação, você já está perdendo pra caramba. Se você estiver abaixo, meu Deus do céu, você está perdendo demais. E o meu receio é esse. O meu receio é que a gente tenha, esse é o meu cenário base, é o que eu espero, a gente tenha uma inflação maior no futuro, e com essa inflação maior no futuro, você que foca uma maior parte dos seus investimentos em renda fixa, você vai estar perdendo dinheiro. Você vai estar com uma rentabilidade abaixo da inflação, porque não elevar os juros, mesmo com uma inflação alta, é uma visão econômica desenvolvimentista. É uma visão econômica, existe uma teoria por trás, que realmente funciona no curto prazo, né? Você aumenta imposto, então você realmente trava a economia, só que você causa um desastre na economia, porque você eleva demais a carga tributária e tira o poder de consumo das pessoas e o país não consegue mais crescer. É o que vem sendo adotado no Brasil há um bom tempo e que foi adotado ali entre 2011 e 2015. Mas se aplicar no Tesouro IPCA, que rende IPCA mais 5%, por exemplo, já não garante que nunca perderá para a inflação? A resposta é não. E a gente vai fazer uma conta, um cálculo básico aqui na minha tela agora. Então imagina que você comprou um Tesouro IPCA+, um título público do governo, tá? Que rende, vamos colocar aqui, ó, Tesouro IPCA+, rendimento. Ele paga a inflação do ano mais 5% ao ano, tá? Esse é o rendimento dele. E aí, digamos que a gente tenha uma inflação elevada. Se a gente tiver uma inflação elevada, o que vai acontecer? Vamos colocar alguns cenários. Então, cenário 1, IPCA de 10%.
Tá? Nesse cenário, qual vai ser a sua rentabilidade líquida? Vai ser que 10% mais 5%, então IPCA, tá? Mais os 5% ao ano. Isso aqui, ó, vezes 0,85. Por quê? Você tem que pagar 15% do retorno total como imposto de renda. Então, qual que vai ser o seu retorno? Vamos abrir uma calculadora aqui. Vamos traçar alguns cenários aqui para você entender. Então, olha só, você tem 15 vezes 0,85. Qual que vai ser a sua rentabilidade líquida? 12,75. 12,75. Qual é a sua rentabilidade real aproximada? Ou seja, acima da inflação, 2,75%. Então, se você tem uma inflação de 10%, como você tem que pagar imposto de renda sobre todo o montante, eu estou colocando a faixa de imposto de renda mínima aqui, a sua rentabilidade real aproximada é de apenas 2,75%, o que você achava que era 5%. Vamos pegar aqui o cenário 2. No cenário 2, a gente tem uma inflação de 20%. Qual que seria a sua rentabilidade líquida? 20 mais 5 vezes 0,85%, porque aqui eu estou tirando os 15% de imposto de renda. Vamos lá para a calculadora? Olha só. A gente tem 25 vezes 0,85. Ixi, Maria. 85. Então, a gente tem 21,25% de rentabilidade líquida, o que dá uma rentabilidade real aproximada de 1,25%. Vamos, esse aqui é o cenário 2. Vamos para o cenário 3. No cenário 3, como a gente tem a repetição do passado, um fator agravante, que é a desglobalização, outro fator agravante, que é a expansão da base monetária no ano passado, todas essas questões, digamos que a gente tem um IPCA, uma inflação de 31%. Se eu tiver uma inflação de 31%, vai ser 36 vezes 0,85. Vamos para a calculadora? 36 vezes 0,85, e eu nem estou contando a taxa de tesouro direto de 0,2% ao ano e tudo mais. Estou fazendo um cálculo mais básico aqui. A sua rentabilidade seria de 30,6%. 30,6%. Qual a sua rentabilidade real aproximada? Menos 0,4%. Vou até destacar aqui numa cor vermelha. Ah, Vinícius, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Olha, ao invés de eu ficar apostando no que vai acontecer ou não, eu prefiro me preparar para isso. Então, você pode, e eu tenho investimento no Tesouro IPCA+, mas eu não considero que a maior parte do seu patrimônio tenha que estar nisso. Um pré-fixado é muito mais perigoso. Um Tesouro Selic da vida, CDB, LCA, LCA atrelado ao CDI, a taxa Selic, é muito mais perigoso. Mas o próprio Tesouro IPCA+, a depender do nível da inflação, e se eu considerar ou não, por exemplo, o custo que eu tenho de 0,2% ao ano, você pode ter uma rentabilidade real negativa, mesmo com o Tesouro IPCA+. Entende isso? Meu recado final. Não quer dizer que você não tem que investir em renda fixa. Sua reserva de emergência, sua reserva de liquidez, tem que investir. Uma parte do seu patrimônio, tem que investir. Mas focar, ou seja, ter mais da metade do seu patrimônio em renda fixa, na minha visão, é o pior erro que você pode cometer agora. Tá? Investimentos melhores a se fazer. Investir em ações de boas empresas com poder de remarcação de preço, poder de repassar a inflação para o cliente. É você investir no exterior, investir em dólar. Bato muito nessa tecla com vocês aqui. Oportunidade no exterior. A gente já tem uma correção muito interessante de preços nas ações americanas. A tecnologia está indo muito bem. O restante está com preço lá embaixo. Está com preço lá embaixo. Então, uma queda relevante. No mercado imobiliário americano, nos REITs, você tem essa oportunidade. Você tem taxa de juros alta no exterior, uma taxa de juros que a gente não viu nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Então, até a renda fixa está mais atrativa no exterior. E quando você dolariza, você ganha esse motor da valorização do dólar em relação ao real, né? Que tem uma valorização média de 6,5% ao ano. Então, você dá um motor para ter uma rentabilidade de X% mais 6,5% ao ano, que é a valorização média do dólar em relação ao real, e não tem por que ser diferente daqui para frente. Tá? E também eu considero importante, interessante e muito bom o investimento em fundos imobiliários, porque querendo ou não, o mercado imobiliário ele pode até demorar um pouquinho, mas ele repassa essa inflação para os seus preços, para os preços dos ativos,
dos imóveis e também para os preços dos aluguéis. E na minha visão, fundos imobiliários é o melhor veículo para você investir em imóvel, a não ser de forma passiva, né? Se você quiser investir, por exemplo, em leilão de imóveis, você pode investir em leilão de imóveis. Aí pode fazer sentido, mas você pode cometer vários erros nessa jornada. Em cenários como esse, a Bolsa de Valores pode ser mais seguro do que investir na renda fixa. Até porque, se você for parar para pensar, claro, pode ter oscilação, mas renda fixa é um empréstimo. Então você não tem um bem, você tem o direito a receber algo no futuro. Agora, quando você tem uma ação, quando você tem um investimento no exterior, quando você tem um fundo imobiliário, você tem um bem, você tem um ativo, você tem uma parte de uma empresa, você tem um empreendimento imobiliário ou vários empreendimentos imobiliários. Então, em última instância, é até mais seguro porque você tem um bem por trás. Tá? Então, meu recado para você não é não invista em renda fixa, cuidado ao pensar em focar em renda fixa, principalmente se você está buscando segurança. O que eu gosto mais de focar? Gosto mais de focar em renda variável, na Bolsa de Valores. Vinícius, mas tem a possibilidade de queda, tem a possibilidade de oscilação, isso me preocupa. Tudo que você precisa fazer é investir em ações e anti-ações da forma correta e na medida certa, obviamente. O que são anti-ações? Anti-ações são investimentos de hedge, são mecanismos de hedge, são investimentos muito difundidos no exterior, segundo a própria Forbes, existem mais de 4 trilhões de dólares investidos em estruturas que usam esses investimentos de hedge. Geralmente famílias ultra ricas usam isso no exterior e esses fundos de hedge, que são chamados os hedge funds, eles são abertos apenas para quem tem um patrimônio a partir de $1 milhão. Mas tem como você montar o seu próprio hedge fund, tem como você montar a sua própria estrutura de investimento que faça você lucrar nas altas e nas casas da bolsa, e basicamente é isso que eu busco ensinar nos vídeos que eu publico e que eu passo para vocês. E agora, nos próximos dias, eu vou fazer um evento intensivo mostrando o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas casas da bolsa, para você conseguir crescer sua renda passiva mais rápido e multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade, mesmo estando no universo da Bolsa de Valores, porque você tem essas contraposições. É um evento online, gratuito e sem enrolação. Você pode se inscrever pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom, meus queridos? Tá bom, minhas queridas? Vou deixar aqui para vocês, quem tiver interesse, vai ser um prazer ajudá-los, vamos fazer um negócio intensivo daqui a alguns dias. Se você gostou dessa live, gostou desse vídeo, o que eu peço para você? Toca aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, faça todo esse processo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.